Olá, seja muito bem-vinda e bem-vindo ao nosso espaço de reflexão. Prepare-se, porque hoje vamos mergulhar em um tema que é um verdadeiro abismo: a linguagem silenciosa do afeto. Você já se pegou pensando que, às vezes, o corpo fala mais alto do que 1000 juras de amor? Pois é, os gestos, os olhares e até o modo como a respiração se altera nos momentos mais íntimos podem gritar verdades que as palavras não alcançam. Vamos desvendar juntos esses segredos, usando as lentes de um dos maiores pensadores da alma humana. E se gostar da nossa conversa, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhum dos nossos próximos encontros. É batata. A tua intimidade, como um espelho d'água, reflete o que reside nas profundezas de alguém. Carl Jung, aquele gigante da psicologia, sempre apostou que o amor de verdade floresce num terreno bem mais enigmático, quase invisível. Para ele, o toque, a forma de observar, o modo como alguém se entrega nos momentos mais delicados, tudo isso serve como um mapa para o tesouro que é o sentimento genuíno. Revela o que se passa lá dentro, coisas que nem a própria pessoa entende, de primeira. A grande sacada é que Jung nos deixou um farol. 4 sinais que, de mansinho, mostram quando um coração está entregue de verdade. Não são truques ou joguinhos, são atitudes que brotam da alma quando o amor é para valer. Ele dizia que amar não é só sentir algo fofo, mas um estado onde 2 almas se entrelaçam, um palco onde o que há de mais puro e verdadeiro salta aos olhos, sem maquiagem. E é exatamente isso que acontece quando um homem se sente ligado a você de um jeito profundo. O corpo dele, o jeito dele simplesmente estar, berra mais alto do que qualquer "eu te amo". Hoje, vamos passear por essas ideias de Jung e descobrir 4 comportamentos que denunciam que o que ele sente vai muito além do calor do momento. Prepare-se, porque ao fim dessa jornada você vai ver esses sinais com olhos de águia. O olhar que te atravessa na intimidade. É algo que arrepia, não é? Aquele contato visual que se estende por um tempo, no meio de um turbilhão de sensações. Não é só fogo, é um portal. É como se naquele instante, uma conversa silenciosa estivesse rolando, sem uma palavra sequer. Jung, com a sabedoria de um ancião, dizia que os olhos são as janelas da alma. E nisso, ele acertou em cheio. Quando alguém te fita sem desviar, especialmente num momento de total vulnerabilidade, é como se estivesse abrindo a própria alma em praça pública. Se um homem te encara nesses momentos, pode crer, não é apenas atração. É como se ele estivesse sussurrando: estou aqui, por inteiro, pode me ver em cada pedacinho. Essa conexão não se força, ela simplesmente irrompe. Um olhar assim é joia rara, pois exige uma coragem de leão para se expor. Muitos por aí cresceram ouvindo que sentimento e corpo são água e óleo e acabam usando a intimidade como um refúgio e não como um ponto de encontro. Mas quando o sentimento é genuíno, o rio muda de curso, o olhar se aprofunda e ele não está ali apenas com a carne, mas com tudo o que ele é. Jung explicava que nesse tipo de ligação, a ânima, aquele lado feminino que mora em cada homem, desperta. Ela busca algo que vá além da superfície, algo mais profundo, mais autêntico. Nesse cenário, os olhos viram uma ponte, não só entre corpos, mas entre universos. Mas espere um pouco. Se ele foge do seu olhar, também é um sinal para ficar de olho. Pode ser que exista carinho, desejo, mas talvez um muro ainda o separe de uma entrega total, um medo de ser visto de verdade. Jung chamaria isso de sombra, aquele pedacinho que a gente tenta esconder, até de nós mesmos. Os olhos, como bem sabemos, são fofoqueiros. Por isso, alguns preferem desviar, para manter o controle, para não se entregar demais. Mas quando ele te encara de verdade, quando segura o seu olhar sem vacilar, é porque algo lá no fundo confia em você. Ele não está só dividindo um instante,
Está te entregando quem ele é com todos os seus e se. Até aquele gesto banal de fechar os olhos ao beijar e depois abrir devagarzinho não é por acaso. É um jeito de se reconectar, de ter certeza de que você ainda está ali, presente e real. Um momento mudo de confirmação. Eu aqui, você aí, lado a lado. Por isso, o contato visual profundo é, sem dúvida, um dos pilares de um laço emocional que vale ouro. Não dá para simular. É a verdade nua e crua entre dois seres humanos sem disfarces. E quando esse olhar se encontra, a gente simplesmente sente. As palavras se tornam desnecessárias porque naquele exato momento a gente entende. Não é só pele, é alma. E nesse abraço de almas, ninguém precisa se esconder. Já notou quando o prazer dele parece ser um mero detalhe e o seu se torna a prioridade? Isso, minha amiga, não é apenas um gesto bonito. É um mergulho profundo na conexão emocional. Na visão junguiana, quando duas pessoas se entregam de verdade, não é só o corpo que embarca nessa viagem, mas a própria alma. Ele chamava isso de conjúntio, algo como uma união quase sagrada. E isso se revela, sem sombra de dúvidas, quando um homem realmente ligado a você faz questão de te ver flutuando de alegria, mesmo que isso signifique colocar o próprio dele em segundo plano. A verdade é que o desejo por si só busca a própria satisfação. Mas o amor? O amor busca a união, a comunhão. Então, quando ele te coloca no topo, isso não é só uma gentileza daquelas. É como se no fundo ele dissesse: o que te faz bem, me completa por inteiro. Para Jung, nosso lado mais sombrio e egoísta costuma dar as cartas quando estamos no piloto automático. Mas o amor verdadeiro vira o jogo de ponta cabeça, acalmando esses impulsos e abrindo caminho para algo bem maior. Quando um homem ama, ele não está preocupado em ser o melhor, em impressionar ou em sair por cima. Ele quer te ver sorrindo, leve, em sintonia, porque para ele, essa imagem já é o paraíso. E você pega isso nos pequenos detalhes, no jeito que ele te observa, nas vezes em que ele lembra de algo que te faz vibrar, ou até quando ele simplesmente fica ali, curtindo a sua euforia com um olhar. Não é um esforço. É tão natural quanto a brisa da manhã, como se seu bem-estar fosse uma parte indissociável do dele. É um mundo de distância, das relações movidas apenas pelo desejo, onde tudo gira em torno de uma necessidade momentânea. E depois, tchau. Um homem que ama não quer te sugar. Ele quer se encontrar em você. Jung dizia que essa entrega tem a ver com a ânima, essa energia feminina que habita em cada homem. Quando ela desperta, ele se torna mais empático, mais aberto, mais curioso, por aquilo que transcende o físico. Então, se ele fica por perto depois do abraço, se ele pergunta com curiosidade sincera como você está, se ele se preocupa em te fazer sentir segura e valorizada, esses pequenos nadas falam mais alto sobre os sentimentos dele do que qualquer poema. E isso nos leva, sem escalas, ao terceiro sinal de que o que ele sente é real. Muitos pensam que a intimidade em si é o grande livro, mas, na verdade, o epílogo pode ser ainda mais revelador. Carl Jung batia na tecla de que o corpo a corpo tem o poder de derrubar nossas muralhas e trazer à tona pedaços do nosso inconsciente que, no dia a dia, a gente esconde até de nós mesmos. E é justamente por isso que o pós-intimidade é um verdadeiro raio-x. Quando um homem ama de verdade, ele não desaparece como fumaça assim que a euforia se acalma. Pelo contrário, ele fica, quer te abraçar, te escutar, ou simplesmente ficar ali quietinho no seu canto. Esse tipo de atitude é puro instinto, sem roteiro. É o coração falando sem censura, sem pensar duas vezes. A real é que muitos foram ensinados, desde criancinhas, que mostrar afeto ou vulnerabilidade é um sinal de fraqueza. Por isso, quando um cara some logo depois, pode ser que esteja só, repetindo um padrão antigo. Mas quando ele não corre, quando ele escolhe ficar,
Isso é um atestado de que ele se sente à vontade para ser ele mesmo com você. E tem mais. Às vezes, nesses momentos de calmaria, ele acaba soltando coisas que jamais imaginou contar. Uma lembrança de infância, um pensamento que o assombra, um silêncio que vale ouro. Isso acontece porque o ego, por um segundo, tira um cochilo e o que emerge é a verdade crua da alma. Jung chamava isso de função transcendente. Quando duas pessoas conseguem romper as barreiras do ego e se encontrar de alma para alma, é como se ali, depois do ato, ele dissesse, com o corpo: confio em você, não só com o que eu tenho, mas com o que eu sou. E você sente isso nos toques mais leves, no jeito que ele acaricia seu cabelo, na forma como te olha sem pressa, ou quando encosta a testa na sua e fica ali, presente. Não é joguinho, não é truque, é conexão pura. Claro, nem todo homem que se afasta num piscar de olhos não sente nada. Às vezes, ele só está lidando com fantasmas, com medos antigos, mas quando ele decide ficar, quando ele se desnuda, ele está dizendo, sem abrir a boca: você é meu porto seguro. Esses instantes depois da intimidade, quando tudo está em paz, são um espelho fiel do que ele sente de verdade. E é nesse reflexo que você enxerga o tamanho da ligação que existe entre vocês. É de arrepiar como, entre quem se gosta de verdade, as mensagens mais profundas nem precisam de voz. Elas se desdobram na dança quase automática dos corpos, em perfeita harmonia. Sabe aquele momento em que a respiração dele se acalma junto com a sua, ou quando, sem combinar, os braços se entrelaçam como se fosse a coisa mais natural do mundo? Um simples toque se veste com o peso de 1000 palavras. Não é coincidência, é como se seus corpos tivessem uma linguagem própria, um dialeto só deles. Carl Jung falava do inconsciente coletivo, um verdadeiro baú de memórias e símbolos que todos nós carregamos. É essa mesma ideia que nos ajuda a entender por que, quando duas pessoas estão realmente ligadas, elas começam a agir como se fossem parte de um único organismo. De repente, o coração dele bate no mesmo ritmo que o seu. Os cientistas chamam isso de sincronia límbica. Os ritmos se alinham, os gestos se espelham, e uma ponte invisível nasce entre as duas almas. Não é imitação, é fusão. E essa mágica fica ainda mais nítida nos momentos de silêncio. Vocês mudam de posição ao mesmo tempo, soltam um suspiro combinado, permanecem imóveis, mas tão unidos que dá para sentir a energia. Esses instantes, por menores que sejam, mostram que o vínculo vai muito além de um aperto de mão casual. É uma coreografia escrita no nosso DNA. Jung chegou a dizer que isso seria a materialização do arquétipo do casal sagrado, presente em tantas lendas antigas. É como se, por um breve segundo, vocês resgatassem uma lembrança primordial. A sensação de serem juntos, uma única essência. Compare isso com encontros mais frios, onde cada gesto é calculado e cada movimento uma tentativa de se proteger. Ali, o corpo fica tenso e a verdadeira sintonia quase nunca dá as caras. Mas com o amor, tudo se desfaz, como um castelo de areia na maré. Ele toca sua cintura no momento em que você mais precisa. Sua cabeça encontra o ombro dele sem esforço, como se já fosse parte do lugar. Essa leveza dos gestos é a expressão viva do que Jung chamava de enantiodromia, a fusão dos opostos que culmina em um equilíbrio perfeito. E o mais fantástico é que essa dança não se ensina, não se treina. Ela brota do nosso inconsciente, autêntica e indomável. Quando ele se move em sintonia com você, é o corpo falando o que a mente ainda não conseguiu expressar. Não somos dois, somos um só. Nessas trocas silenciosas, as ideias de Jung saem dos livros e viram experiência palpável. A gente toca por um breve instante nessa unidade divina de onde tudo emana. É por isso que esses movimentos sincronizados são a coreografia mais antiga e sagrada do amor,
guiados pela sabedoria oculta do nosso próprio corpo, muito além da vontade consciente. Para Jung, o amor não é só um sentimento que passa, é um evento psicológico profundo, onde anima e animus, os lados feminino e masculino que carregamos dentro de nós, se encontram e se completam. É nesse encontro íntimo que a magia se desdobra, refletindo-se na sintonia perfeita entre duas pessoas. Então, quando um homem se apaixona de verdade, ele não está apenas enxergando a outra pessoa. Ele está, na verdade, reconhecendo nela algo muito familiar, algo que já morava dentro dele. É como se essa mulher tocasse uma corda da alma dele que ele nem sabia que existia. Por isso, quando o amor é profundo, a presença da parceira não é só emocionante. Ela parece estranhamente familiar. Tem um sabor de reencontro, como se ela sempre tivesse sido parte dele, mesmo antes de se conhecerem. E quanto mais forte esse laço emocional, maior a sintonia com a ânima. E o que surge ali é um sentimento quase místico, como se aquele encontro já estivesse escrito nas estrelas, muito antes de acontecer. Mas essa identificação inicial é só o primeiro passo. Para Jung, o amor de verdade vai muito além da atração ou da admiração. Ele exige coragem. A coragem de mostrar quem se é, sem as armaduras que a gente veste para se proteger. Muitos homens, por conta da criação e dos medos que carregam, acabam vestindo uma couraça emocional. Ficam rígidos, tentando parecer inabaláveis. Mas quando o amor é real, essa defesa começa a ruir, mesmo que de um jeito sutil. E é aí que o inconsciente entra em cena. Ele não pensa duas vezes, simplesmente se abre. O homem começa a falar sobre a infância, sobre dores que nunca dividiu com ninguém. A forma como se movimenta muda, o jeito de tocar fica mais suave. Tudo isso acontece quase sem perceber, como se o corpo estivesse se rendendo à profundidade da conexão. Jung acreditava que o inconsciente se manifesta muito nos momentos íntimos, e não apenas com palavras, mas em gestos, emoções, símbolos, reações que brotam da alma. Sabe aquele instante em que os dois respiram no mesmo ritmo? Ou quando o toque dele tem uma delicadeza que parece reverência? Isso vai muito além do romantismo. É o inconsciente tentando costurar duas almas no mímesis silêncio dos gestos. Na visão junguiana, amar é um processo de alquimia. Não é só sentir, é transformar. O desejo cru, a atração física, tudo isso vai sendo lapidado até virar uma conexão que beira o espiritual. E quando isso acontece, o homem não precisa dizer nada. Seu próprio corpo começa a desvendar tudo. Mas como essa entrega profunda se materializa? Existem 4 sinais bem claros que denunciam quando um homem está de fato ligado emocionalmente. Eles não são truques que ele aprendeu em algum lugar, nem fazem parte de um plano. São reações autênticas que escapam ao controle racional. São eles, um olhar que se fixa no seu com profundidade, como se ele enxergasse além do que é visível. A entrega naquela generosidade que aparece quando ele te oferece o melhor de si, sem esperar nada em troca. A vulnerabilidade que emerge depois da intimidade, quando ele se permite ser visto sem filtros, sem defesas, e os movimentos sincronizados, aquela harmonia que surge quando os corpos agem como se estivessem conectados por um fio invisível. Esses 4 comportamentos não são apenas sinais de carinho. São o jeito silencioso que o inconsciente encontra para mostrar a verdade que se esconde por trás do amor masculino. No fundo, Jung nos ensina que o amor não é só um sentimento que vem e vai. Ele é vivido no corpo, especialmente nos momentos em que a gente se permite ser mais humano, mais sensível, mais aberto. Se você reconhece esses gestos no seu parceiro, provavelmente está vivendo algo raro e precioso. Uma ligação que transcende o físico, algo que toca o psicológico, o emocional e até o espiritual.
E aí você já se pegou observando esses sinais no seu relacionamento? Já sentiu que ele dizia mais com o corpo do que com qualquer declaração? Viveu aqueles momentos em que tudo parecia se encaixar sem esforço? Compartilhe sua experiência aqui nos comentários. Vai ser incrível ver outras pessoas se conectando e percebendo que não estão sozinhas nessa jornada. Se este conteúdo tocou seu coração e acendeu uma luz, por favor, deixe seu like para nos ajudar a alcançar mais pessoas. E claro, inscreva-se no canal para continuar explorando esse universo fascinante da psicologia aplicada aos relacionamentos. A gente se vê no próximo vídeo.